A paz do Senhor, povo de Deus. Quero trazer aqui uma palavra para meditação do povo de Deus, que fica no livro de Zacarias, capítulo 10, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva. Seródia. O Senhor, que faz os relâmpagos, lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Aleluia. Porque os terafins têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentiras e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam. Por isso vão como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Veja, querido, é a pura realidade, né? A Bíblia fala que o bom pastor, ele cuida das ovelhas. Mas, atualmente, nós não vemos os pastores cuidar das ovelhas. Geralmente, o que a gente mais vê são pastores que vão atrás das ovelhas para pegar o dízimo e as ofertas. Hoje, os pastores, eles não vão mais na casa da ovelha para saber se a ovelha está bem ou não. Quando uma ovelha falta na igreja, se não for dizimista, ele nem procura saber como que está. Agora, se a ovelha é dizimista, ele fica preocupado se aquela ovelha vai sair daquele local e perderá o dízimo. Meus irmãos, Jesus está voltando. Isso é fato. Todo mundo sabe disso, todo mundo vê na Bíblia, ouve as pessoas falarem, ouvem pregações a respeito disso. Mas é fácil você ter um título, é fácil você querer ser um pastor. Mas vivenciar o título de pastor, realmente ninguém quer, queridos. As pessoas acham bonito o nome pastor. Mas o pastor verdadeiro se chama Jesus. O meu pastor verdadeiro é Jesus. O meu pastor não é o da terra, é o do céu. Sabe por quê? Porque a maioria dos pastores não estão nem aí para as ovelhas. E dizem que vão para o céu, né? Isso aí não podemos julgar. Mas, queridos, talvez o mundo não seria da forma que está, né? Se os pastores eles saíssem para ganhar almas, eles fossem até um local, uma cracolândia, para buscar as ovelhas. Eu vejo nas igrejas, quando sai uma ovelha ou duas, o pastor diz, eu não vou atrás. Quem tem que ir são as ovelhas da igreja. Não, queridos, hoje em dia, desse jeito, ser pastor é fácil, né? Para você conquistar o seu rebanho, você tem que correr atrás. Você tem que ir lá buscar, você tem que pregar para essa pessoa. Tem que mostrar o seu carinho de verdadeiro pastor. Porque o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, né? Como tem um louvor que fala das 100 ovelhas, né? Onde o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha só. Hoje em dia não, os pastores só vão atrás das ovelhas dizimistas. Aleluia! É por isso, meus irmãos, que as igrejas estão totalmente vazias. Quando a gente vai evangelizar, o que a gente ouve, eu não quero ser crente. Para ser crente, para viver desse jeito, é melhor não ser. E a gente está certo, queridos. O pastor, ele é como um espelho para as suas ovelhas. Qual ovelha que vai querer fazer parte de um ministério onde a autoridade principal, que é o anjo da igreja, o pastor, ele não está nem aí. Existem igrejas que quando alguém precisa de ajuda, ele vai lá levar ajuda, mas outras não vão. Antigamente os pastores arrecadavam ofertas, dízimo, para ajudar no mantimento da igreja, ou seja, ajudar o irmão que está precisando pagar uma luz, ajudar um irmão com uma cesta básica, não. Mas a gente vê pastores por aí pedindo 1 quilo de alimento para levar para a própria casa, meus irmãos. Isso está errado. Isso está errado. Tem pessoas hoje em dia
que se dizem servos, que só pensa nele próprio. Não está nem aí se o irmão está bem ou se não está, se o irmão está se alimentando bem ou não. Ele só se preocupa com o bel prazer. É por isso que os ímpios falam que os pastores se dão bem, né? Porque existem pastores honestos e existem aqueles que só quer para si. Aleluia. Aí veja, eu achei interessante esse versículo. Porque os terafins têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos com vaidade consolam. Por isso vão como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Realmente, querido, não há pastor. Eu que o diga, porque eu já passei por vários ministérios. E ali eu vi. Eu não vi um desses pastores ser um pastor que chegasse junto, só chegava junto quando precisava de ajuda. Mas no momento que eu precisava de ajuda, eles viraram as costas. Queridos, cuidar de almas é uma coisa muito séria. Não é de qualquer jeito. Tem muitas almas por aí que se encontram com o coração ferido pelas atitudes, pela forma que são tratados dentro da própria igreja. Aleluia. Veja que Jesus ele nunca fez acepção de pessoas. Jesus ele vivia no meio de pobres, de bandidos, de ladrões, de prostitutas. Mas isso não quer dizer que ele estava de acordo com o erro. Ele ama o pecador, mas porém ele abomina o pecado. Ah, mas se Jesus estava no meio de todos eles, sim. Quando a gente quer ganhar almas, a gente entra mesmo lá para pregar, não para sentar na roda dos escarnecedores. Tem pessoas que acham que, eu vou entrar naquele bar para evangelizar. Aí senta na mesa, aí pega gosto e acaba caindo. Mas a gente tem que ser vigilante, querido. A Bíblia diz, orai e vigiai. Ei, não há mais tempo da gente recuar. Não há mais tempo da gente ficar brincando de ser crente, queridos. E aos queridos pastores, por que vocês não aprendem com o testemunho de Jesus? Jesus foi o melhor pastor, porque ele orava, ele curava, ele libertava. Não era em troca de alguma coisa. Não era vendendo o evangelho. Tem muitos pastores aí vendendo o evangelho. Quantos pastores, quando são convidados para pregar, só vai pregar por milhões, por uma grana bem alta? Não vão pregar de graça. O crente verdadeiro, quando recebe um convite para ir ministrar num determinado local, ele vai sem olhar a situação. Aleluia! Mas hoje em dia, muitos estão vendendo o nome de Cristo, queridos. Cuidado, cuidado, porque Jesus ele vê tudo. E tem muita coisa que ele não está se agradando. Veja que a Bíblia fala que Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra. Por que será que ele destruiu Sodoma e Gomorra? Porque o pecado estava demais, queridos. O povo estava tudo pervertido, não diferente dos daqui do mundo. E o que vai acabar é nisso. Deus destruindo a terra. Mas pode ter certeza, aqueles que estão com ele, esses ele recolherá e os salvará. Mas aqueles que não querem saber de nada, aqueles que não querem nada com Deus, irão perecer. Aleluia! No céu não entra pecado, meus irmãos. Não entra. Então, que tal eu e você fazermos a nossa parte? Se realmente nós queremos subir com Jesus para morar na Nova Jerusalém, ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu acho interessante quando muita gente diz assim, eu vou para o céu. Eles acham que no céu entra de qualquer jeito. Então temos que nos converter verdadeiramente. Temos que nos arrepender dos nossos pecados. Porque o Senhor, Ele não
ele não é conivente com coisas erradas, principalmente com pastores arrogantes, pastores que só pensam em lucrar em cima das ovelhas. Meus irmãos, o mundo está virado de ponta cabeça. Hoje em dia ninguém sabe quem é pastor, quem é ovelha. Hoje em dia ninguém sabe quem é nada. Sabe? Porque o primeiro erro vem de cima do altar. Portanto, pastores, se consertem, se convertam verdadeiramente. Porque você pode se esconder das ovelhas, da população, mas de Deus ninguém se esconde. Deus tem visto tudo e não tem se agradado. Vai acabar ele fazendo como ele fez com Sodoma e Gomorra, destruindo. E não falta nada para esse mundo ser destruído, porque o mundo está cada vez pior. As pessoas estão cada vez piores. Só lembram de se achegar ao Senhor na hora que está nos gemidos, na hora que está sentindo a dor, na hora que a dor aperta, ele chega a Jesus. Mas quando Jesus faz um milagre, eles viram as costas, ao invés de glorificar e exaltar o nome do Senhor, eles vão exaltar o nome de Satanás. Cai na bebedeira, na prostituição, na perversidade. As pessoas só lembram de Deus quando realmente precisam. Quando a situação aperta. Mas quando está tudo bem, corre para adorar o diabo, Satanás. Aí diz assim, eu quero ir para o céu. Devia querer ir para o inferno, né? Porque adora Satanás. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, guardas o que tem para que não venhas perder a tua coroa. Então não é tarde ainda para que você não possa se arrepender, tentar se consertar, voltar ao primeiro amor, começar do zero. Porque quando a gente se converte, a gente só quer estar orando, só quer estar louvando, a gente só quer estar glorificando, mas quando o tempo passa, o amor de muitos esfria. Como a própria Bíblia fala. Chegará um momento que o amor de muitos se esfriará e está se esfriando, queridos. O nosso mundo está perdido. É pai matando filho, filho matando pai e assim sucessivamente. Então vamos fazer algo para que essa situação mude. Vamos fazer a diferença para que as pessoas não venham nos apontar, dizer assim, para ser como crente dessa forma, eu prefiro estar no mundo. Então vamos tentar melhorar. Vamos primeiro nos arrepender. A gente tem que se arrepender todos os dias e nos consertar, nos converter todos os dias. Se é que você queira, não é? Ter o seu cantinho reservado lá no céu. Se alguém perguntar à multidão, quem quer ir para o céu? Todos levantam a mão e dizem, eu quero. Mas se consertar, ninguém quer, né? Então, viver dessa forma, desista. Porque para o céu você não vai. E voltando nos queridos pastores, cuidem das suas ovelhas. Não abandone aquela uma ovelha para sair atrás de 99 que são dizimistas e ofertantes. Corra atrás daquela ovelha ferida, aquela ovelha que saiu magoada por qualquer situação. Corra atrás dela, que através dessa ovelha Deus pode mudar a sua história, sua situação. E você pode alcançar o que você mais almeja, aquilo que você mais pede em oração. Então, queridos pastores, tenta ouvir, meditar nessas palavras, nessas simples palavras, e vá cuidar das almas. Deixa de pensar só em lucrar. Para de pensar somente de ter aquilo que você mais quer. De só querer poder, de só querer lucrar. Corra atrás das suas ovelhas, mais simples, porque quem sabe através delas você herdará a coroa da vida, que é a sua salvação. Amém? Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, agora e todo sempre.